Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e eu vou falar um pouco para vocês, comunicar um pouco para vocês das minhas experiências do jejum, as minhas experiências sobre o jejum e o que eu aprendi até hoje. Primeiro eu quero ressaltar que esse vídeo ele não vem de um doutor, de um especialista, de um teólogo, nem muito menos de um médico ou de um médico gástrico. Eu não entendo sobre detalhes do corpo no jejum, nem nada muito avançado, mas eu quero tratar apenas a minha experiência para você. Então, sabendo disso, para que você não se apoie todas as suas expectativas nas coisas que eu vou falar, mas apenas que isso sirva para você de edificação com as experiências que o Senhor já me entregou. Amém? Então, bom, eu vou começar do começo. Vamos lá para onde eu comecei a jejuar. Eu comecei a prática do jejum quando eu e meu amigo Lucas, nós começamos a conversar sobre isso. E ele tinha me dito, você já jejuou? E eu disse, eu não ainda jejuei, porque é uma prática que nunca tinha sido tão esclarecida para mim e nem apresentada. Então eu perguntei para ele, você já jejuou? E ele me respondeu, sim, eu já jejuei e eu tenho algumas experiências. Então eu disse, como funciona? E ele me explicou. Naquele tempo, eu não me recordo se ele já tinha feito um jejum mais prolongado, de 3 dias ou apenas de um dia, mas eu sei que a partir daquele momento eu comecei a procurar sobre jejum, me interessar sobre aquilo. E eu descobri que na verdade, o jejum ele é uma prática que Jesus ele apoia, é uma prática considerada muito importante para os cristãos, aqueles que seguem Jesus e que querem se aproximar cada vez mais dele. Bom, na palavra do Senhor, o Senhor ele nos enfatiza que existem odres e existem vestes velhas. Ele usa uma parábola que explica que não se pode colocar vinho novo em odres velhos e nem reparar vestes velhas com reparos de vestes novas. E o que nós vemos nessa parábola que Jesus está se referenciando a que nós não podemos nos apegar ao que nós temos como se fosse algo absoluto, mas o jejum ele vem para renovar por inteiro o ser. O jejum ele é muito importante porque com o jejum você passa a ver buracos que você nunca tinha visto. Buracos seja da sua personalidade, buracos seja da sua falta de caráter, ou até mesmo de uma imaturidade espiritual que o Senhor, na verdade, quer esclarecer para que você cresça neste lugar. Com tudo isso na minha mente, na verdade eu não tinha tudo isso na minha mente, mas eu digo, com tudo isso na minha mente, em questão a eu saber que eu precisava fazer o jejum, eu comecei a partir deste lugar, um lugar de sinceridade, de busca por Jesus Cristo e de busca por uma espiritualidade mais profunda. As minhas primeiras experiências de jejum não foram fáceis, mas elas foram maravilhosas, porque o resultado era nítido já nos primeiros dias. Eu pude perceber que a minha atitude e o meu posicionamento como cristão já não era o mesmo, porque a minha fome já não era a minha prioridade, porque, na verdade, as minhas vontades não eram a minha prioridade, mas procurar a Cristo era o objetivo final de tudo aquilo que eu estava fazendo. Sendo que no fim do meu primeiro jejum, eu descobri que as minhas necessidades, as coisas que minha mente falava para mim mesmo que eram importantes e que se eu não ficasse sem elas eu ia desfalecer, eu ia morrer, eu ia acabar com a minha vida, na verdade não eram mais malemás do que um drama. Eu estava, na verdade, vivendo a vida cristã. Eu estava vendo que o que puramente está em mim não é verdade, mas muitas vezes o que está em mim pode ser engano se aquilo não parte da palavra de Deus. Na palavra de Deus nós vemos que Jesus ele jejuou por 40 dias e claramente em 40 dias Jesus foi edificado e isso é sem sombra de dúvidas esclarecido na palavra. O Espírito Santo ele leva Jesus para o deserto para jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo. E enquanto Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo tentou ele para que o adorasse e o prostrasse para ele e prostrasse diante dele. Mas isso, por mais simples que pareça aos nossos olhos, sabendo que Jesus refutou e passou por aquela tentação, aquilo se refletiu muito tempo depois na crucificação, quando Jesus teve várias e milhares de tentações para sair da cruz, para desistir de seu propósito ou para fraquejar nos caminhos do Senhor, sabendo que o jejum de 40 dias era um propósito para que Jesus se fortalecesse. Sabendo disso, como Jesus jejuou 40 dias, quem que somos nós para também não jejuarmos um dia? Ou jejuarmos algumas horas? Ou fazermos jejuns prolongados com refeições periódicas? Assim também me vi naquela situação, onde o meu jejum ele era um fruto também das ações de Jesus, da crucificação de Jesus, do pedido de Jesus para a igreja. Porque Jesus ele chama a igreja a matar a si mesmo todos os dias e o mortificar a carne. Então, sendo mortificar a carne, entender e reduzir a nada os desejos do seu próprio coração.
E aí você pode parar para pensar e dizer, mas Tito, você está falando para nós não ligarmos para nós mesmos, para nós não cuidarmos de nós mesmos, para nós não termos importância com aquilo em que nós gostamos? E não, eu não estou falando isso, mas eu estou esclarecendo de acordo com a palavra de Deus, que os desejos que muitas vezes nós olhamos como absolutos e que nós olhamos como aquilo sendo um guia para a nossa vida não são verdadeiros e podem partir de uma primícia egoísta ou de medo, assim como ficar sem comer. É uma primícia muitas vezes que nós tomamos, pelo menos eu tomei, como medrosa. No fim de um dia de jejum, de 24 horas sem me alimentar, eu percebi que na verdade, eu não precisava de alimento 24 horas para me manter vivo, ou para me manter feliz, ou para ser uma pessoa que tem saúde. Mas o alimento que eu deixei de lado, que eu me abstive por aquele tempo, foi na verdade um encorajador para saber que Cristo Jesus estava comigo, para saber que a palavra de Deus era o meu alimento e que eu não precisava de alimento para realmente viver essa vida com alegria, paz e longanimidade, que são frutos do Espírito e não frutos da carnalidade. Nesse meu primeiro jejum, foi muito bom porque eu acabei vendo que aquilo foi até saudável para mim. Eu acabei vendo que no fim de um jejum haveria mais prosperidade, haveria mais abundância de discernimento e de proximidade com Deus do que de carnalidade. Esse foi meu primeiro jejum. E depois desse primeiro jejum, eu fui para o segundo jejum. Eu não me recordo, mas eu vou pular aqui para que fique mais dinâmico o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Bom, no meu segundo jejum, nos jejuns, na verdade, o que eu vou considerar como segundo jejum, eu vou falar do jejum que eu jejuei por 3 dias. Foi algo realmente esclarecedor e esplêndido para mim, porque eu passei a enxergar que até mesmo 3 dias não eram necessários para que eu estivesse vivo. E aqui eu não estou falando só de mera sobrevivência, mas eu estou falando de também estar feliz, de estar bem, de estar de acordo com a palavra de Deus. Aqui eu estou tratando o que para mim era um absoluto, né? Naquela imaturidade, para mim era muito importante eu estar alegre, eu estar bem com as minhas decisões, e até hoje isso é importante, mas eu digo que depois de um tempo que eu descobri que o jejum ele revelava realmente que o que eu tinha no meu coração não era verdadeiro, eu acabei percebendo que não era tão importante estes mesmos critérios. Então, a partir daquele momento, quando eu terminei de fazer 3 dias de jejum, eu passei por dificuldades psicológicas, eu passei por dificuldades fisiológicas, porque realmente eu fiquei enfraquecido, e principalmente dificuldades com o meu próprio eu, com o meu caráter. Eu descobri que, na verdade, o que eu encontrava que era bom em mim mesmo não era bom, porque, veja bem, o momento em que eu fiquei com raiva, logo passou depois. O momento em que eu fiquei triste e frustrado, logo também passou depois. Sabendo que o jejum mostrou para mim que o meu coração é um coração pecaminoso e um coração que muitas vezes pode estar errado de acordo com aquilo em que estamos com o absoluto. Bom, em todas essas experiências de jejum, eu quero enfatizar para você, na verdade, que a minha saúde, ela nunca foi prejudicada, mas ela sempre foi cuidada. No jejum, eu sempre bebi água e sempre me certifiquei de que o que eu estava fazendo era uma prática saudável. Mesmo sendo desafiador psicologicamente, fisiologicamente, foi extremamente positivo para mim. E eu estou falando isso para você que está do outro lado e às vezes tem dúvidas sobre jejuar, porque isso pode te fazer mal, ou porque isso pode te matar ou te fazer desfalecer. Isso não é verdade. Na verdade, o jejum ele é uma prática de fortalecimento espiritual e também fisiológico. Se você pesquisar no Google, você vai enxergar nitidamente que o jejum ele traz uma espécie de detox, uma espécie de limpeza para o próprio corpo, que precisa muitas vezes se abster de alimento para que por muito tempo, para que nesse período de tempo ele faça limpeza interna. Assim como às vezes você precisa mover móveis na sua casa, você precisa tirar as coisas do lugar para que às vezes você precisa se abster de certas coisas que você tem na sua casa para limpar, você também precisa fazer isso com o seu corpo, não é diferente. Assim como você, às vezes, tira um móvel e depois coloca-o de volta, assim você precisa fazer semelhantemente com o corpo. E eu percebi isso, e isso foi muito positivo para mim. Resumindo tudo, o jejum é positivo. Se ele foi positivo para mim, ele também é positivo para você, porque eu tenho certeza que você não é um alienígena, ou o seu corpo não é diferente do meu. A não ser que você sofra de algum tipo de doença crônica ou de uma debilitação, aquilo não vai te prejudicar, mas eu posso te garantir que vai te fortalecer. Meu nome é Gabriel Tito Bueno, eu sou igual a você, e eu tenho um corpo, eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho fome sim também, eu tenho vontade, eu tenho necessidades, mas primordialmente eu tenho a Cristo Jesus, que disse para que nós venhamos a jejuar. Então eu estou sendo um exemplo para você. Esse é o meu relato de Jesus. De Jesus não, de jejum. Sendo o meu relato de jejum, eu espero que você também seja fortalecido por isso.
e seja encorajado por isso. Essa é a palavra, encorajado. E veja bem, um relato agora para finalizar, que o Luciano Subirá falou no vídeo dele de jejum, que eu recomendo muito, é um vídeo de 30 minutos que explica biblicamente, detalhadamente, e de acordo com um homem de Deus que tem bastante experiência em jejum, o porquê o jejum é importante e esclarece diversas questões de nossa mente. Ele disse, né, nesse vídeo que eu recomendo para você, ele disse da seguinte maneira: existe uma fome, existe uma diferença entre fome e jejum. A fome é quando você passa por passar fome, né, e o jejum. Passar fome é quando você passa por um momento extremo de estresse, onde você está, enfim, tem diversos fatores que nós sabemos que passar fome é não ter comida, é não ter possibilidade de se alimentar, é estar extremamente, demasiadamente dependente na verdade, estar demasiadamente com falta de água. Mas o jejum ele é uma escolha. Então, quando você está jejuando, você não está passando fome. Você pode sentir fome como uma necessidade fisiológica, mas isso não significa passar fome. Isso significa escolher abster-se do alimento para algo espiritual, para algo muito maior do que aquilo que você pode ver e que você pode sentir. E em últimos casos, né, eu costumo pensar dessa maneira, que se você estiver em um jejum e você começar a passar fome e sentir necessidade de se alimentar, senão você vai desfalecer ou morrer, ou enfim, você pode simplesmente comer. E isso não há nenhum problema. Mas jejum é uma proposta de você estar firme com Deus, acreditar no Senhor e ser instruído e fortalecido pela palavra de Deus, em um período onde você se abstém das suas necessidades fisiológicas, também sendo afetadas suas emoções, também sendo afetado o seu caráter, também sendo afetado o seu eu, para que você seja fortalecido e siga as palavras de Jesus. Se você quiser que eu fale mais sobre o jejum, comente aqui, coloque aqui nos comentários, que com certeza eu vou considerar falar mais sobre, mas por enquanto é isso que eu quero entregar para vocês. Em todos esses vídeos que eu estou instruindo vocês, eu também quero falar um pouco das minhas experiências, e essa é uma delas. O jejum é bom, o jejum é proveitoso, e o jejum fortalece e não enfraquece. Que Deus te abençoe, que você esteja com a paz do Senhor. Eu envio muitos abraços para que você também abrace essa oportunidade de jejuar. Deus te abençoe.